Boa noite, gente. Queria agradecer quem veio, né, os dois filmes, pro debate. Acho que eu queria já dar a palavra para o Luiz, né, para ele falar sobre os dois filmes e também sobre o livro dele, Constelações Virtuais, que a gente vai vender aqui no cinema. Eu acho melhor começar a falar sobre Ossos, né, que está ainda mais fresco na nossa cabeça, né? É um filme que eu acho que, sobre o qual tem uma fortuna crítica não comparável a Casa de Lava. Eu acho um filme tão bom quanto Casa de Lava, do Costa também. É um filme de gestos, né, em que o Costa se excele na invenção de gestos, e como dizia o Jean-Louis Schaeffer, o cinema e a música são as artes em que o tempo nos é dado como uma percepção. Eu acho isso essencial para entender o cinema do Costa, né? O tempo aparece enquanto uma percepção e a invenção de gestos. Aí você tem basicamente dois grandes gestos, que é o olhar enquanto tal, porque o raccord é frouxo muitas vezes, às vezes o raccord é falso. Por exemplo, no início do filme, quando o rapaz olha ali para debaixo da tela, não tem uma cena dessa? E o contracampo seguinte é uma pia de cozinha. Quer dizer, ele está num limiar para um outro mundo. Ele habita um entre-deux, como se diz, um limiar ali. Como os zumbis do Jacques Tourneur, de Ken Costa e Val Lilton, claro, né, o produtor hollywoodiano de filmes de terror, digamos assim, anticlimáticos, né, como são os filmes do Costa, né? Muitas vezes são filmes de terror anticlimáticos. Deixa eu ver mais. Pergunta aí, o que você acha? Não, eu fiquei pensando muito, porque eu revi recentemente, eu estou obcecado com o filme do Garrel, e eu lembrei muito, porque eu vi a crítica comparando No Quarto da Wanda com, sobretudo, os primeiros filmes do Garrel, como O Berço de Cristal, e uma coisa que me impactou muito revendo agora foi os rostos do filme, assim, acho que são... Ele é um cineasta que acho que nasceu para filmar rostos, assim, tipo, de todos esses filmes, assim, sobretudo da protagonista, que ela é muito bressoniana, e, enfim, acho que até o último dele, Vitalina Varela, e As Filhas do Fogo, que tem uma das três telas é focado no rosto, assim, eu fiquei pensando muito, assim, nessa questão, e tem, não sei, assim, é um cinema social, assim, está lidando com temas sociais, mas eu não acho que ele se encaixa nessa vertente contemporânea que está lidando com, será que seria herdeira desse cinema do Pedro Costa, assim, eu fico me perguntando, porque tem algo, sei lá, tem algo de antigo nos filmes, assim, é como se fosse uma tragédia, assim, tem algo que remonta a algo muito maior que eles, do que esses personagens, assim, eu não sei, é um cinema muito enigmático, assim, nunca dá respostas, é muito misterioso, assim, é um filme... que não sei, assim, tem algo... Acho que eu sinto algo muito espiritual vendo esses filmes dele, não consigo explicar bem. Davi, todo grande cinema vai sempre deixar para o extracampo, ou seja, para o imaginário do espectador, a função de completar o filme, de dar o sentido ao filme. Cinema é corpo e silêncio. Essa história de roteiro é para panaca. Essa história de explicar tudo é para idiota. É para quem é digital influencer, não é cineasta. Se o cineasta for explicar tudo, melhor lá dar o roteiro para ler. O Costa, ele é um grande inventor de gestos, junto a outro grande, eu acho que você falou do Garrel, mas o Garrel é mais a coisa iconográfica do rosto, né, da superfície do rosto, do espírito, né, que a face de Verônica estabeleceu no Ocidente que o rosto humano é o lugar de Deus, é aparecimento do divino. Então, Garrel tem muito essa coisa iconográfico-religiosa. Tem outro cineasta que é o Eugene Green, que eu acho que cria gestos como ninguém, mas ao contrário dos gestos do Costa, que são misteriosos, crípticos e muito desolados, né, quase nihilistas. Eu acho que Costa é um agnóstico, se não for ateu. Há uma luminosidade nos gestos de unção católica, digamos assim, do Green. Essa é uma diferença fundamental. Mas eles são grandes criadores de gestos, né? Eu estava revendo o filme agora, eu revi para escrever, evidentemente, um textinho básico, e vejo ali o Gás e o bebê como dois MacGuffins do Hitchcock.
objetos valios que levam adiante a ficção, a narrativa, né? Mas são MacGuffins, no caso, um animado, o outro inanimado. O inanimado fala de alienação, de morte e de entropia, né? E o animado é o futuro que virá, né? O futuro dessa criança, eu imagino que não vai ser aquele futuro extraordinário, maravilhoso. Mas, enfim, tem aí uma abertura para o espaçamento. O Sérgio Daney, numa entrevista ao Cahiers du Cinéma dos anos 70, graças a Deus, depois da fase triste e crítica do maoísmo, né, que é um dos piores textos dele, mas ele fala uma coisa: o cinema que nos interessa é o cinema do extracampo, é o cinema do espaçamento, ou seja, aquele cinema do fora de campo que é completado pelo espectador, pelo imaginário, pela cultura. Porque a gente, para ver um grande filme, a gente não traz só o dinheiro, não traz só o Pix, a gente traz o contexto. Se você for mostrar um filme no ar para uma tribo indígena, eles não vão entender porra nenhuma, porque não tem o fora de campo para entender aquilo. Fora de campo é contexto. Começa tópico, fora de campo tópico é a equipe de filmagem, a câmera e tudo que vocês estão gravando para o YouTube, e vai até a questão da memória, da imaginação, porque para chegar ao fim do filme você tem que lembrar qual vai ser o começo, qual foi o primeiro plano. Então toda essa questão do a posteriori, tudo isso é fora de campo, fora a cultura que você tem que ter para entender o contexto do filme. Tudo isso é muito mobilizado pelo cinema do Costa. Ele tem dois gestos fundamentais, que é o olhar enquanto tal. Eu falo, o Fourracor corta a questão do raccord de direção do olhar, então o olhar fica autônomo, né? O olhar o mundo enquanto tal. Eles praticamente não se olham entre si, raramente há uma alienação candente nessa questão escópica do olhar, que não se completa. A cena magistral dessa, que mostra essa alienação, é quando ele está com o bebê na rua pedindo esmola, e ninguém olha para ele. Mas isso, no cineasta da grandeza de Costa, não é só uma questão sociológica de dizer: olha como os pobres são coitadinhos, são fodidos, são invisíveis. Isso é uma questão maior, uma questão ontológica. Desde os mosqueteiros de Pig Alley, do Rift, você sair de cena, ou você não ser olhado por outro personagem no filme, significa que você está morto, que você é um fantasma, que você é um zumbi, que você é um ser de última categoria ontológica, né? Eu lembro dos mosqueteiros de Pig Alley, né, quando os bandidos vão se afastando do campo, vão deslizando pelo orcadro, eles estão desaparecendo da nossa vista, eles estão sendo assassinados pelo plano, né? Então esse rapaz que ninguém vê, para o qual ninguém olha, é de um desespero, é de um desalento. Mas é isso mesmo, porque cinema, por mais elíptico que seja, por mais moderno que seja, é uma arte do corpo, do silêncio, da manifestação material. É uma arte materialista. Tudo o que é ideia, não adianta em cinema boas intenções. Se elas não se traduzirem em matéria, não vai adiantar porra nenhuma. O segundo gesto muito frequente deles é fumar. Eles fumam terrivelmente, né? E de uma forma única e idiosincrática, né? A Clotilde, futura Wanda, né, que é o meu favorito dele, no quarto da Wanda, ela fuma como uma caipora, mas aquele fumo é muito particular, é de uma casmurrice, é de um ressentimento. O Bergalá falava do ressentimento dos pequenos burgueses em Pialá, mas falta alguém escrever uma monografia sobre o ressentimento dos pobres em Costa, né? Aquela leva a cabo ligando o gás no final, né? Mas, enfim, ela fuma com uma casmurrice terrível, né? Com aquele segredo, aquele mundo que é só dela, aquele ódio, aquele ressentimento que são só dela, né? Tem um livro fabuloso de entrevistas do Bergman para Cahiers du Cinéma, em que ele fala: se você souber enquadrar, se você souber iluminar bem um plano, ele está falando que foi inspirado pelos planos de conjunto de Mizoguchi para fazer aquele plano geral extraordinário em que Liv Ullmann corta o pé no vidro que a Bibi Anderson deixa de propósito em Persona, né? Aquilo foram horas de ensaio. Ele diz: eu posso deixar um plano durar até 5 minutos, o que em cinema é uma grande infinitude, desde que eu ilumine bem, enquadre bem, segundo a regra dos planos de conjunto de Mizoguchi.
Costa é a mesma coisa, isso é uma coisa hipnótica, né? Eu falei do MacGuffin, tudo do bebê e do gás, mas aquilo tem um longevo expressionismo assombrando esse mundo. Expressionismo em que sentido? Não no sentido do expressionismo como aquela arte de histeria do cinema mudo, nada disso. Embora Osso seja um filme mudo sem a estridência dramática dos atores péssimos do cinema mudo, né? Como eu disse, ele tem que ser complementado por nós. Mas, o que eu ia falar? Ele está falando do expressionismo. Do expressionismo, porque é tudo dentro, tudo acontece dentro dos personagens. E expressionismo é isso, botar para fora na matéria, ou na fotografia, ou no cadre, tudo aquilo que vai dentro dos personagens, né? É o que acontece em Ossos. Mas ficará sempre alguma coisa velada. O grande cinema modernista, de que Bruap do Antonioni é o grande paradigma, para mim, é o cinema, não é o cinema da adequate, um raccord contra outro raccord, um campo contra outro contracampo. É o cinema da aletheia grega. É um cinema que implica um certo velamento que cada espectador, a cada revisão, cada geração, vai desvelando progressivamente. Agora, segundo a estrutura da finitude, em que a gente não pode tudo, a gente não é Deus e a princípio não existe Deus, os pré-socráticos, pelo menos, eles eram pagãos, você tem que dar o crédito ao diretor, que vai sempre ter algo, vai permanecer sempre algo velado, não é? Nunca vai se desvelar completamente. É um cinema que se desvela completamente e tem um nome, chama cinema pornô, cinema pornográfico, que eu acho que é muito o que está se fazendo muito nos dias de hoje, né? É um cinema que se revela completamente, que não precisa do espectador para se revelar. Pois é. Não, acho que... Podia falar também do filme do Bogdanovich, porque tu escolheu ele, assim, acho que... Você faz tempo que eu não revi, assim, então eu tenho memórias soltas, mais... memória de Boris Karloff, assim, acho que seria interessante também, porque foi o primeiro filme que tu escolheu, né? E seria o Target e o filme do Brissot, que é Um Jogo Brutal, assim, que já passou aqui no cinema da FPL, na mostra de Brenda, inclusive. Quem escolheu Angers Brutal? Brenda. Ah, que delícia. Que filme maravilhoso. Sim, por que eu escolhi o Targets? Bem, porque o Targets é um filme que atira para tudo que é lado. É um filme esquizofrênico, é como dizia Truffaut, é um filme doente, é uma obra-prima que não chegou lá, né? Eu acho um filme totalmente esquizofrênico. Ele tem aquela coisa neoclássica, quase acadêmica, anedótica ali do Boris Karloff com Bogdanovich, aquelas historinhas de bastidores de cinema e tudo. Ele começa aurático, começa gótico, com um trecho do filme do Roger Corman, e termina aurático com um expressionismo ali no drive-in, um expressionismo que eu chamaria de expressionismo terrorista, né? Ele responde, na minha cabeça, é claro que não estou falando que o Bogdanov resolveu responder expressamente à querela dos antigos e dos modernos do século XVII, mas na minha cabeça de genealogista, ele responde a essa querela acadêmica que opôs os antigos, os clássicos, aos modernos, opôs o classicismo honnête homme de Boileau ao barroquismo fulgurante de La Fontaine e de Perrault. Por que eu estou dizendo isso? Essa tornou-se, com o maneirismo, uma questão muito candente nos anos 70, final dos anos 60 e início dos 70 no cinema, né? Em chave neoclássico, digamos assim, e às vezes acadêmica, o Target responde à mesma questão que Argento, que Fassbinder, que De Palma responderam nos anos 70, que é a questão da crise da figura humana trazida pela televisão, né? O homem até então, nos clássicos, ele era o centro de tudo, e a frontalidade e o raccord diretivo, tudo isso encaminhava para o homem como centro de tudo no classicismo. Com a televisão, tudo se acelerou, veio o sistema multicâmera, aquela loucura, aquela coisa esquizofrênica, que todo mundo tem que ver tudo pornograficamente, tudo é frontal e muito plano, a iluminação muito plana e tudo. Então o cinema começou a se questionar qual o seu lugar.
um pouco como durante a chegada da fotografia para a pintura. O que eu vou fazer agora? A pintura se perguntava se a mim cabia contar histórias, e para o Bogdanovich, cinema é contar uma grande história, né? Haja visto a extraordinária sequência do encontro com a morte em Samarra, né? Em que ele vai se aproximando ali com a câmera e tudo, e o Boris Karloff quebra a parede, se encaminha, olha para a câmera e fala do encontro da morte em Samarra. É uma sequência extraordinária, né? Mas muito bem, tanto o neoclassicismo assombrado de expressionismo do Target, quanto os filmes maneiristas de Fassbinder, De Palma e Argento respondem a essa questão da crise da figura humana, né? Mas o maneirismo, ele respondeu criticamente. Eu não chamo maneirista qualquer filme barroco. O maneirista é um barroco que chegou tarde demais e que, como diz o Nicole Brenet, se empenha, é o caso em que uma imagem se empenha em estudar figurativamente uma outra imagem. Mas no caso maneirista, é uma imagem do passado. Por isso que eu digo que eles chegaram tarde demais, né? A princípio, eu poderia apenas chamar o Fassbinder de barroco, mas como ele relê os filmes de Douglas Sirk, ele é muitas vezes um maneirista, né? Para o maneirismo é fundamental ter um motivo magistral, que é a cena que ele vai reler, né? E a anamorfose, que é o tu figurativo que ele vai usar, por exemplo, em O Medo Devorar, uma sequência foda, em que ele quebra a TV que deram para a mãe de presente, né? No filme do Sirk, a gente tem um zoom, se eu bem me lembro, no rosto refletido na televisão. Fassbinder vem e nos dá uma anamorfose terrorista, né? Ele quebra a pontapé a televisão, porque como ele dizia, eu sou Hollywood sem a hipocrisia. Tudo bem, isso a princípio não se relaciona ao filme do Bogdanovich, mas na minha cabeça louca relaciona-se um pouco, né? Eu vou contar aqui outra história, já encerro, para falar da questão da televisão, porque são 2, 3, 4 filmes nesse Target, tanto que eu falei que é um filme esquizofrênico, né? Um filme que atira para tudo que é lado. Há um filme televisivo incrustado no filme neoclássico anedótico de Target, que é o filme do assassino Bob, né? Ele é filmado com o sistema multicâmera da TV, ele tem zoom, ele tem plano sequência, é o cinema moderno canibalizado pelo cinema da TV. Quando Renoir foi fazer pela primeira vez na sua vida, Jean Renoir, um filme com os meios da televisão, que foi o Testamento do Dr. Cordelier, que é uma adaptação dele do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele foi para um estúdio de TV. E ele fala na introdução, ele fazia várias introduções aos seus filmes, né? E ele fala para a gente, olha, o que eu queria com esse sistema multicâmera aqui da TV é reencontrar uma coisa muito antiga, daí que eu falei da importância do genealogista para pegar e ligar o futuro ao passado. Eu quis aqui retomar uma coisa muito antiga e que o cinema, com a sua descontinuidade de decoupagem e de montagem, nos fez perder, que é a continuidade do gesto clássico do teatro, né? O ator sabe onde começa o gesto e onde termina o gesto no teatro. No cinema ele está completamente perdido, né? E no teatro clássico de Racine, o teatro trágico francês de Racine, de Corneille, que o grande mestre de Costa filmou, o Othon, né? O Strobe-Huillet. Então ele queria reencontrar no fim da história do cinema, ou seja, na televisão, ele queria reencontrar a continuidade do gesto clássico do teatro. Ver como as coisas se relacionam. E tem um texto muito bom do Jean-Claude Fargier, que é um crítico do Cahiers du Cinéma, em que ele fala, la TV c'est le direct, a TV é o ao vivo. Ele está analisando Adeus Filippine, que é um filme que diegeticamente se encontra num estúdio de televisão, a história de um rapaz que trabalha num estúdio e que vai para a Guerra da Argélia. É o último namorinho, é a última paquera, é o último filme para a TV. Porque ele vai morrer na Guerra da Argélia. Ele não vai morrer, isso a gente completa, né?
Aí ele diz, a TV Selectirec, a TV é multicamerística, ela quer capturar tudo, não deixa espaço para o imaginário do espectador, ou seja, é pornografia. Mas uma pornografia, porque na vida, a vida, como dizia o Sartre, a vida é o que você faz com que a vida faz de você. Ela é uma hermenêutica viva, candente e pungente. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então, um grande artista como Renoir vai reinterpretar aquilo no sentido da sua visão de mundo, né? Então, vai reencontrar a continuidade do teatro, né? Em Target, essa continuidade do plano sequência é reencontrada no encontro com a morte em Samarra, né? Mas, como eu disse, tem um filme televisivo, sem raccord genealógico com o teatro, que é o filme do Bob, do psicopata que sai matando gente por aí. Aí é um outro filme, né? Porque o classicismo, sobre o qual me debrucei muito, é um cinema que nos restituía o mundo, mas de forma indireta, através do decoupage e da montagem. Tudo era cosamentável, né? Como diria Da Vinci, da pintura. Tudo se resolvia na cabeça do cineasta, a posteriori, né? O mundo só nos foi ser dado realmente, entregue, com o cinema moderno, no final dos anos 30, com Renoir, com Wells. Wells, mais ou menos, que ele é expressionista também, então ele inventa muita coisa. Mas com Rossellini, com o grande Paul Maia, com seu primeiro filme de 59, ainda já na novela Bague, que é de Jassan Vola Fleur Negre e tudo. Ou seja, o mundo apareceu finalmente, o mundo enquanto tal. As câmeras foram para a rua. E a decorrência disso foi a TV Selectirec, que foi a televisão, né? Mas é interessante como os clássicos nos prometiam o mundo e nos entregavam a cabeça do cineasta. E os modernos iam para a rua sem pretensões, eu penso também nos filmes de Rouch, né, do grande Rouch, pouco falado, né, e nos entregavam o mundo, ou seja, tirando a montagem e a decoupagem como elementos tools essenciais do fazer cinematográfico. Então tem muita coisa a falar sobre Target. É um filme esquizofrênico, isso eu já falei. E para arrematar, aí você vai me permitir beber, entendeu? Talvez, se alguém quiser falar, no caso, Brenda, André. Quer falar, André? Primeiro, agradecer a Júnior a escolha dos filmes, foi muito legal, assim, não tinha visto Targets e amei. Foi ótimo reencontrar Ossos também. E agradecer ao Cineclube, Cine XHY, né, por trazer o lançamento do livro de Júnior, né, que é um crítico que eu sempre adoro ler. Quero muito ler o livro, assim. Nossa, assim, sobre Ossos, eu fiquei pensando muito, né, como Pedro Costa criou uma onda na época, né, nos anos 2000, no cinema brasileiro. E como muita gente tentou imitar ele, assim, tentando abordar a pobreza no Brasil, assim. Mas quando eu revejo esse filme, eu fico pensando como ninguém nunca chegou perto da radicalidade, assim. Não só por causa da criação desse mundo opaco, né, que não entrega nada a gente, né, não tem nenhuma continuidade, mas assim, como o cinema brasileiro tem dificuldade de fugir de um paternalismo, de uma condescendência para com o pobre, né, o pobre sempre é simpático, sempre é engraçado, sempre é caricato, sempre, de alguma forma, busca no espectador uma empatia, sei lá, penso, por exemplo, em Ana Mulaerte, Sabe Que Horas Ela Volta, mas que eu acho podre, mas assim, coisas melhores também, né, como até documentaristas, assim, como um filme como A Vizinhança do Tigre, né, parece que o pobre tem que ser legal e você tem que ter pena e você tem que torcer, como se existisse um heroísmo ali, né, para você dar legitimidade à política daquele mundo, né. Eu acho incrível como nesses filmes de Costa e Reencontrar Ossos foi muito chocante, assim, para mim, por isso, né. Tem muito, assim, a gente não vai encontrar ali nenhum herói, a gente não vai conseguir ter pena de ninguém, a gente não vai... sabe, eu acho isso muito incrível. Foi a segunda vez que eu vi Ossos e nas duas vezes eu lembrei... a primeira vez que eu vi, agora eu lembrei de uma cena da minha infância, assim, tava na casa da minha avó, e aí chegou um mendigo, assim, pedindo dinheiro na porta dela.
Aí ela falou, peraí, eu vou lhe dar um sanduíche. Ela foi fazer um pão pra ele, assim. E quando ele saiu, isso eu era muito criança, assim, quando ele saiu, ele jogou fora, assim, o pão. E eu fiquei muito mal com aquilo, assim, eu fiquei, meu Deus, por quê? Ela, ele quer comprar droga, não sei o que. Aquilo abriu uma fissura pra mim, porque eu fiquei assim, mas não era fome que ele tinha, por quê? Então, assim, quando eu vejo esse filme, eu acho muito foda como ele não entrega pra gente uma explicação sociológica fácil que vai entregar a uma plateia burguesa aquela paz, né? Aquela pacificação de, é esse o problema, né? A gente agora vai conseguir resolver tudo entregando o pão, digamos assim, né? Assim, fora isso, me lembrou, assim, Costa fala muito desse filme, ele se incomoda com esse filme porque ele diz que estava tentando muito imitar Bresson, né? Assim, e você até vê isso, né? No plano das mãos e nos enquadramentos. Mas vendo agora, me lembrou muito Pasolini, assim, no sentido de como ele tá ali dentro daquela miséria, mas tem planos que parecem pinturas, assim, sabe? Pinturas de Caravaggio, de Velázquez, assim, sabe? Pelo claro escuro, né? Que eu acho que é lindíssimo no filme, assim. E pela beleza das pessoas, assim, sabe? Tipo, todo mundo é muito lindo ao mesmo tempo que tá numa situação muito miserável. Então, me lembra Caravaggio, me lembra Pasolini nesse aspecto, assim, embora seja muito diferente. Isso me chamou muita atenção, assim. E no caso de Target, nossa, eu fiquei muito... Assim, tô comentando, e se vocês acharem alguma coisa legal pra comentar a partir disso. E no Target eu achei muito incrível, assim, porque é um filme sobre a nossa incapacidade de ver aquelas imagens, né? De ver os filmes do Karloff, assim, né? O filme é sobre isso, né? Ninguém mais consegue ver aqueles filmes ficaram ridículos, né? Tem hora que ele diz, sabe como chamam meus filmes agora? Camp, High Camp, né? E então, assim, eu achei incrível como o filme conecta essa crise da espectatorialidade, né? A gente não consegue mais ver um filme clássico sem achar aquilo meio bobo, né? Sem achar aquilo meio ridículo. E, paralelamente a isso, a gente tá perdido, né? A gente tá à deriva, né? Como aquele cara, como psicopata, né? Eu fiquei pensando que a gente tá vendo um filme, no filme que ele tá matando as pessoas, né? É o filme de terror possível hoje em dia. A gente não consegue mais ser gótico, assim, como Karloff, né? Com aquele figurino. E ele tinha uma motivação ali naquele filme, né? A esposa dele era um espírito, por isso que ele vai matar. E sobe na escada. E o outro cara não sabe nem porque tá matando, sabe, assim. Então parece que a gente não sabe ver a imagem porque a imagem invadiu tudo, né? Todo mundo tá rindo aí vendo televisão. Todo mundo meio idiota vendo televisão, assim, sabe? Na cena da família vendo TV. E ele na cena final, que eu achei muito foda, aquela cena onde o Karloff tá vindo e ele na imagem também tá vindo, assim, sabe? E o cara não sabe pra onde atirar, assim. Ele não sabe mais o que é imagem e o que é realidade, né, assim. Fiquei lembrando... Assim, achei... O filme tá reverberando muito, tô muito passado com o filme, assim. E eu achei aquele começo muito desprezo de Godard. Fiquei me perguntando se era proposital. Ali eles vendo aqueles rolos, né? Eles vendo ali com o produtor do cinema o filme. O produtor, essa figura super comercial, né? Tem outro filme pra você, lá, lá, lá. E ele, não, cara, eu quero me aposentar e tal. E aquela secretária dele, eu acho muito Brigitte Bardot, assim, o figurino dela. Eu senti um aceno ali pro Desprezo. Que também é um filme sobre isso, né? Sobre essa crise da imagem, assim. Enfim, uma sessão dupla de filmes absolutamente diferentes, que eu fiquei, que é que tem a ver, meu Deus, mas assim, sei lá, ficou reverberando pra mim, né, o cara lá, o Bob, pedindo ajuda, né, tentando conversar com a esposa dele, eu quero conversar com você, e tipo, ela, vou embora, assim. E o cara de Ossos também pedindo ajuda, e ninguém tá, eles mal conseguem pedir ajuda, e ninguém mal consegue oferecer também, sabe, assim. Então, acho uma sessão dupla bizarra e, ao mesmo tempo, gerando diálogos muito legais, assim. Obrigado. Tento ser, mais do que um crítico, um pensador, nos meus limites, da imagem, do que chega à imagem. E o que chega à imagem é um sintoma. A imagem é muito porosa ao sintoma. No caso do cinema, como a literatura, e a Astrid já falou sobre isso, a falar da câmera estilô, da câmera caneta, o cinema só precisa de uma mediação para chegar à pulsão, que é uma câmera. Assim como a literatura, eu só preciso do teclado,
é muito fácil atingir e falar da pulsão diretamente. Ao contrário da música, em que você precisa da partitura, você precisa de uma orquestra, várias mediações, e cinema é só a câmera e eu. Se você tiver uma ideia, vai ser uma coisa interessante. Ou não. Ou seja, no caso do Bob, né, aquela arma é um falo, evidentemente, é um falo fetichista, que ele, que não tem pai, que não teve lei. Atenção, ele não mata nem o pai nem o Boris Karloff, né? Ele tem respeito, quiçá horror àquelas figuras paternas, porque a ele faltou. E quando o Karloff dá umas boas bufetadas nele, é muito bonito, porque ele filma como um filme expressionista mesmo, com uma contra-plongée, ele tira ele dali, ele está assustado, porque ele não sabe se aquilo é a vida real, se aqueles tiros são reais. Ele mesmo está confuso com aquela montagem paranoica do final. É muito forte. Eu acho um filme irregular, eu falei que a mim interessam os filmes doentes, é por isso que eu escolhi o filme para passar aqui, porque daria uma boa reflexão e tudo. Mas realmente está tudo muito complicado. E não só na representação, no sintoma. Está muito complicado a cabeça das pessoas, os valores das pessoas, principalmente dos jovens, estão muito perdidos. Eu acho que a arte reflete isso sintomatologicamente. Eu não sei se a arte de hoje, a gente vai precisar de uma outra época, mais uns 500 anos para olhar para trás e ver se a arte de hoje esteve realmente à altura da perdição valorativa de hoje. Eu não saberia dizer. Eu não sou Deus, eu vivo o meu dia a dia, né? Mas, enfim. Não, que tu falou do Pasolini, eu estava lendo, né, um livro chamado Sobre as Mulheres de Pasolini, que vai falar que uma das coisas do Pasolini, né, que a Catone começa, o primeiro filme começa com a citação do Divina Comédia, e é muito a filmografia dele sobre achar nessas figuras meio que sem redenção algo de divino nelas, né? O Catone é um cafetão, uma pessoa escrota, assim, e eu vendo o Ossos, eu lembrei muito dessa fala, né, dessa autora que vai falar sobre o cinema Pasolini, assim, mas também fica pensando muito nisso, assim, tipo, Costa assim, ele é um nome importante, assim, para o cinema brasileiro, sobretudo do início dos anos 2000, mas, não sei, assim, eu fico vendo uns filmes, assim, que tipo, claramente quer emular a estética do Costa, mas o problema nem ser só didático, assim, mas é na imagem, eu não sei explicar direito, mas é algo que, não sei, que não tem algo do Costa que o Luiz falou, né, do mistério, assim, de certa forma, de ser algo que não dá para o espectador, que não traz o espectador como idiota, assim. Eu acho que cada vez mais, assim, os filmes que eu não quero saber ser generalista, não quero saber ser também completamente pessimista, assim. Eu acho que existem ainda cineastas, o próprio Pedro Costa, assim, também, né, ainda está trabalhando, que não trata o espectador dessa forma, mas eu fico um pouco desesperançoso, assim, vendo os filmes que a galera aclama muito, assim, tipo, o grande filme do ano, assim, você vai ver um filme que completamente não tem nada, assim, que está na própria fala dos personagens, assim, você vê claramente o bem e o mal ali, assim, refletido de forma muito, muito porcas, assim. Então, é isso. Tem alguém mais que quer fazer pergunta? Eu queria aproveitar o gancho da fala que ele deu, ele está atrás de Brenda. Quando você falou, né, sobre isso, que ele meio que tentava fazer algo bressoniano e tal, eu não pensei bem isso nas mãos. É interessante também. Mas quando eu vi aquele bebê, eu pensei muito em Bresson, na figura de Muschietti e também de Balthazar, da Grande Testemunha. Que acho que aquele bebê faz aquelas vezes, né, daquela esponja absorvendo todo aquele mal, aquela rejeição, assim, ao redor. Então, pensei em Bresson o tempo todinho, mas foi pensando mais por esse lado. Interessante isso que o Luiz falou, do Pedro Costa ser possivelmente ateu, agnóstico, alguma coisa assim. Eu lembro também que em outros momentos na cozinha, e mostrou o calendário mais de uma vez, estava em dezembro, o dia 12 de dezembro, sabe?
E dezembro é geralmente o mês né, que se comemora isso, o nascimento de Jesus, tal. E aquele bebê enrolado me lembrou também essa figura de Jesus assim, né? Então, mesmo que tenha sido intencional ou não, uma provocação, uma coincidência, eu achei que tudo isso estava bem entrelaçado assim. Só mais essas falas mesmo que eu queria fazer, e foi uma ótima sessão dupla. Filmes fantásticos. Bresson é uma paixão, né? Todo mundo que gosta do Bresson se apaixona pelo Bresson. Ele é uma influência, assim, inacreditável no mundo contemporâneo, né? E Costa não ia fugir disso, né? Eu falei do McGuffin, do Objeto Valise, do Hitchcock e tudo, mas a gente poderia falar em Bresson mesmo. Só que eu acho que o Costa, o André falou que ele se inspirou muito em Bresson e tudo, é um filme também doente, porque não chega lá e tudo. Eu acho que tem duas Bressons, né? Tem o Bresson da graça, que começa ali com Les Anges du Péché e vai até Balthazar, e tem um Bresson punk, nihilista, que está pouco se lixando para a graça, né? Para a redenção, para a salvação. O Diabo Provavelmente, O Dinheiro são as obras-primas desse Bresson punk, né? Eu acho que o Costa é um cineasta punk, na linha do Bresson punk, né? Ele não quer saber de salvar ninguém, né? Ele tem horror a isso. O André falou da questão do certo moralismo redutor, de maniqueísmo, de bem contra o mal e tudo. Isso é o pior cinema que você puder imaginar. Se um cinema está interessado em salvar alguém, olha, joga na lixeira que é coisa, porque realmente não é por aí. O cinema é uma arte amoral. Ela não é imoral, porque aí seria dependente daquilo que nega, da moralidade. Ela é amoral, ela é para além do bem e do mal, né? E o grande Bresson, embora eu goste muito de Les Dames du Bois de Boulogne, que é um filme muito cruel, até perverso, eu adoro filmes perversos e tudo, mas os grandes Bressons são os punk, né? De que Lucélio odeia e tudo, é um crítico mais que idolatra muito o cinema clássico e tudo, são os punk. Eu acho que nessa linhagem dá para recuperar uma influência de Bresson na amoralidade punk dos últimos Bresson, em Ossos, né? Não acho que seja o melhor Costa. Como eu disse, eu gosto de filmes problemáticos, filmes doentes, filmes que não são obras-primas. Poderia ter escolhido aqui o meu favorito, que é No Quarto da Wanda, mas seriam Os Bombons e um Chiar, porque são 3 horas e 50 minutos, até em homenagem à recém-falecida Patrícia Saramago, né? Mas, enfim, eu acho Ossos um filme aqui se deve uma fortuna crítica mais adequada, mais ampla. É um filme muito interessante. Com ou sem Bresson, mas eu acho que seria mais o Bresson punk, o Bresson do forracó, o Bresson do menino que se pica de heroína e mata o outro no cemitério. Eu acho aquele tão lindo. Fiquei pensando, quando tu escolheu os filmes, e até o próprio do Bresson, do original que tu escolheu, são filmes bem doentes, tem a questão da perversidade, assim, de certa forma. E até fala quando a menina desmaia, né, que ela outra vai pegar ela e ela fala sobre a morte, assim, que a morte está sobre você. E que acho que é essa parte que distancia o Pedro Costa desses cineastas contemporâneos, assim, é algo para além da questão, tem a questão social, evidentemente, mas também está para além daquilo, assim, tem uma questão mais, assim, que acho que é justamente essa questão dessa perversidade, essa questão de um filme doente, assim, eu não sei, assim, mas eu fiquei pensando em outros filmes, assim, que pode ser doente, assim, eu estava folheando, assim, eu lembrei também um pouco, assim, não sei se tanto, talvez, eu acho que o Pedro Costa muito melhor, mas o Gus Van Sant, assim, acho que o cineasta, que ele pega um pouco desse Robert Bresson punk, né, O Dia Provavelmente Impossível Não Lembrar do Elefante, né, acho que é um cinema, assim, o Bresson, ele influenciou muita gente boa, como o próprio Pedro Costa, tem também aquele diretor francês, que era ator, que fez aquele filme Les Amis, que também é sim, Gerard Blanc, que é outro cineasta que também vai pegar essa vibe bem punk, assim,
do Bresson, e algo que tenha assim, me interessado um pouco também pelo... Acho que até o Carrá também, o início das Carrá, eu estava revendo a Pola X um dia desse, eu lembrei muito do Pedro Costa, né? A forma como ele vai filmar aquelas pessoas aí a Caterina Golubieva, que lembra muito assim, a Tia Bresson com aqueles cabelos longos, escuros, assim. Ela, a personagem, é um filme também bem doentio, assim, é um filme irregular, assim. É a morte da menina, assim, é algo muito Pedro Costa. E é algo que também me fascina muito, esses filmes problemáticos, esses filmes que não, você consegue ver meio que a fissura neles, assim. Eu acho assim, eu como genealogista, com todos os meus limites, eu tento ler sempre de acordo com famílias os cineastas, né? De forma diacrônica e familiar. Por exemplo, um Carracks que você fala, o Carracks, que começou nos anos 80 e tudo, meu favorito dele é Boy Meets Girl, mas tem Pola X também, né? Ele é um cineasta que tem muito pouco a ver com cineastas ruins como o Luc Besson e tanta porcaria maneirista da Neuza, isso num sentido bem pejorativo, quando ele fala do grande nada, que é o inferno do Dario Argento. Ele ainda usa, como os classicistas usavam no século XVII, tudo, o maneirismo como um grande pontapé na bunda, como uma grande ofensa, né? Mas o Carracks ele tem muito mais a ver, como a Arrieta também nos anos 70, com Cocteau do que com Luc Besson. Então, pensando diacronicamente, pensando genealogicamente por famílias, eu tento recuperar o que tem para além do tempo de forma intempestiva, nietzschiana, o que aquele cara deve a seus contemporâneos. Em geral, nada, porque os grandes autores são subespécie a eternitatis. Eles são para o futuro, eles são para Deus. A Deus, já dizia o Rabino Levinas no velório do Rabino... Não, o Rabino Derrida no velório do Rabino Levinas. Para Deus, né? Acho que a gente tem que estar à altura dessa promoção subespécie. Eu escolhi o Angers Brutal porque é um filme ótimo para falar sobre um estado de coisas hoje, sobre o que ficou do classicismo, o que restou do classicismo, né? O classicismo é a arte da purgação das paixões, é o trágico, né? Eurípides, pelo menos, pensava no trágico como purgação de paixões. Não paroxismo das paixões, não é levar ao orgasmo, é aquela petite mort que se segue ao orgasmo. É isso, para isso que a arte serve, a arte clássica. Mas o classicismo ele teve uma inesperada atualidade nos dias de hoje com a pós-modernidade. E Heidegger, por exemplo, é muito útil para pensar a pós-modernidade. Por quê? Porque tanto no classicismo quanto na pós-modernidade, o homem já não ocupa mais o centro de nada. Então, inesperadamente, essas coisas se tornaram atuais, interessantes. O homem desapareceu, o homem é um ser completamente excêntrico. Nos melhores filmes de hoje, o homem é um detalhe na economia do cosmos. Eu penso em Silêncio do Apichatpong, é Silêncio? Com a Tina... Memória. Memória, ali o homem desapareceu já faz tempo. Eu não estou falando do indivíduo, eu falo do homem como sujeito transcendental, essencialista, uma coisa que permanece, uma substância, uma coisa eterna, semelhança de Deus. Ali o homem é um detalhe, ali o homem é uma economia de forças, ali o homem é um jogo de poderes. Já é outra coisa, é um container para várias outras coisas interessantes, né? Só em filme ruim eu acho que continuam havendo esses dualismos essencialistas, esse bom contra o mal, esse feio contra o bonito, isso tudo. Os grandes autores já ultrapassaram isso há muito tempo. Infelizmente eles são minoria, mas tem muito cineasta interessante ainda. Tem o Stanley Kwan, tem o Pedro Costa, tem a Apichatpong, tem Claire Denis, que eu acho irregular, mas quando é boa é ótima, né? Tem a Rita Azevedo Gomes, que é um monstro, uma pessoa extraordinária, assim. Enfim. A Arrieta está viva ainda. Está viva ainda, sim, tá? Ela vai fazer um novo filme. Sim, ela está lançando um novo filme. Eu prefiro ela com dinheiro. Quando ela tem dinheiro, ela faz obras mais suntuosas, mais faraônicas, né, para falar uma linguagem gay, assim. Eu acho ela mais interessante. Mas ela é tão boa, que até naquele filme que ela fez com Pierre Léon e Rita Durão,
que é um filme bem minimalista, é um filme maravilhoso, mas é um filme, é uma arte povera, né? Eu acho que ela com dinheiro, com a vingança de uma mulher, ou a portuguesa, eu prefiro ela com dinheiro. Vamos fazer um cashback não, um crowdfunding para arranjar dinheiro para a Rita. Eu prefiro ela como artista endinheirada. Alguns eu prefiro povero, como o Costa. Bem que o Costa tem uma esquizofrenia interessante, que ele resiste através do preciosismo, né? É uma resistência contra a miséria, uma resistência contra o lugar de miséria a que aqueles negros e suburbanos são condenados. Então os planos são suntuosos, o enquadramento, tudo. É um preciosismo, sim, incrustado no meio da miséria. É interessante, né? Porque ele faz uma arte povera, mas do nada vem um negro encontrar a luz, nu, tomando banho no quarto da Wanda, que me lembra Giacometti. A foto do filme é digna de um tenebrista como Trophime Bigot, que é um pintor que eu gosto muito, um francês discípulo de Caravaggio e tudo. Essa é a forma, há formas e formas de resistir. Há resistência por incrustação, por infiltração, né? Por úlcera, por fístula, por, né, rincão, por várias formas de resistir ainda possíveis, né? E as mais interessantes são as mais perversas. É você pegar o dinheiro do capitalista e fazer uma coisa completamente na contramão. Perverso no sentido deleuziano, que é um desvio dos fins, não lacaniano, né? É um desvio dos fins. Você faz tudo como todo mundo faz, mas na hora de tratar dos fins, você dá uma cagada. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, tu acha que a gente encerra por aqui ou tu quer alguma coisa mais para falar? Eu agradeço a vocês enormemente, o público muito civilizado, muito engraçado, muito atento aos private jokes e tudo, e muito ligado. Acho um espaço privilegiado, né? Porque hoje realmente o negócio do sovaco está bombando, está uma coisa triste e tudo, mas ainda tem salvação, ainda tem salvação. E só não me venha falar da velhinha do agente secreto. Que essa meu Deus, eu quase infarto, eu estava vendo. É uma gracinha, mas longe de mim essa horrível. Não, a velhinha do agente secreto, eu ainda vou ver o filme.